No próxima figura, vamos ver o que está escrito. Concílio Vaticano I. Isso aqui também não está longe. Papa Pio IX, 1870. Olha só. O Papa é Cristo. Tá vendo? É direto esse texto aí. O Papa é Cristo em exercício. Cristo em jurisdição e poder. Nós nos prostramos perante sua voz. Ó piedoso, como perante a voz de Cristo. Irmãos, percebe? Ele recebe a adoração. Ele aceita a adoração que é dada a Jesus. Por isso que realmente, como falamos no estudo anterior, a mente dele já está cauterizada. Ele rouba toda a adoração que é dada a Deus, a Cristo, para ele. E na verdade, quem é adorado? Quando o pontífice romano, alguém se ajoelha diante dele para beijar o seu anel. Você sabe quem é adorado, não sabe? Lembra do grande conflito, página 50, no primeiro estudo que nós tivemos aqui, de 2 semanas atrás, desse assunto, que ele é o secretário do anjo caído. Então, quando a pessoa se ajoelha diante do Papa, beija o seu anel, curva-se diante dele, presta adoração e reverência para ele, essa adoração, essa reverência vai para Lúcifer, infelizmente e drasticamente. Está vendo aí? O Papa é Jesus em exercício. É arrogância em cima de arrogância. Pouco tempo, há mais ou menos 140 anos atrás. Você está vendo aí, ó. E tudo isso aqui, como eu disse para vocês, são fontes fidedignas católicas. Fontes romanas. Não há nenhuma fonte aqui que eu estou trazendo até então protestante. Apenas fonte católica para alguém não dizer que estamos tendo alguma tendência. De forma alguma. Queremos apresentar um estudo claro, transparente, honesto. Ou seja, alguém tem que sustentar o que falou. E se eles falaram, eles sustentam. O bom de Roma é isso, que Roma não maqueia. Roma admite tudo o que falou. E nós vamos ver no estudo número 4, no número 5, isso aí, ela agora falando, que ela admite tudo o que ela falou e ela continua sendo tudo o que ela disse. Na figura seguinte, nós temos ainda outro título violento aí, ó. Eu estou trazendo cada vez mais perto para o ano 2000, olha só. Grandes cartas encíclicas papal. Leão 13, 20 de junho de 1894. Olha o que está escrito aí. Essa blasfêmia aqui é para se assustar. Se você não estiver sentado, você vai cair. Nós, nesta terra, ocupamos o lugar do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, pensa bem. Novamente, se você abrir Tessalonicenses capítulo 2, você não vai ver outra pessoa nenhuma na terra cumprir tão bem esse texto como os papados, como os papas. É incrível como que a profecia bate em cheio. Quando a gente lê esse versículo, é incrível mesmo, viu? Diz assim o versículo 4. Ele se opõe, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele, o filho da perdição, a ponta pequena, o papado, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Estamos acabando de ler aqui agora. Continua. De sorte que se assentará como se fosse Deus, no templo de Deus, no trono de Deus, querendo ser Deus. Como que pode, né? Você viu uma profecia dessa se cumprir tão claramente, com que estamos acabando de ver? Eu desafio você novamente, procure no planeta Terra uma outra pessoa, um outro líder religioso, um outro homem de qualquer nação, de qualquer época, que cumpra esse texto aqui, ó. Eu desafio você a procurar. Porque não tem, irmãos. Porque foi esse personagem que ocupou durante 1260 anos toda essa arrogância. Na figura seguinte, nós vamos aí adiante e vamos ver cada uma loucura em cima de outra loucura. Enciclopédia Católica, volume 12, artigo O Papa, página 265. Olha o que está escrito na Enciclopédia Católica. Isso aqui é coisa oficial da igreja. A autoridade papal, judicial, incluirá o poder para perdoar os pecados. Lembra o que os fariseus falaram para Jesus? Isso é uma blasfêmia? Quem tem poder de perdoar pecado, senão só Deus? E realmente, isso aqui é blasfêmia. O que Jesus fez no passado, não, porque Jesus, ele era Deus, ele tinha autoridade de Deus. Mas isso aqui é blasfêmia ao quadrado, ao cubo, elevado à potência 10, elevado à potência 100. E sei lá mais o que. Uma coisa é certa, irmãos. É algo realmente que foge à normalidade humana. Você pode pensar, as pessoas que escreveram isso aqui não estavam em sã consciência. Você se engana. Eles estavam sim. Eles sabem o que fazem. Eles sabem o que querem fazer. Eles sabem onde estão. E no fim, eles irão fazer coisa muito mais do que isso aqui. Isso aqui é apenas o começo do que você ainda vai ver pela frente aí. Bom, nós vamos ver na figura seguinte, outra arrogância, outra blasfêmia.
Eu botei pelo menos 10. Eu não quis botar todas, porque senão a gente ia passar 1 hora aqui falando só de blasfêmia papal. E tudo fonte católica. Olha o que diz aí essa fonte aí. O Nacional Católico. Qual é o ano? Estamos chegando, hein? 1895. Julho de 1895. O Papa não é somente um representante de Jesus. Olha o que ele é. Mas ele é o próprio Jesus Cristo, ocultado sobre o véu da carne. É coisa tremenda, né? Meu amigo católico, você que é sincero, você que quer adorar a Deus e não o homem, meu amigo protestante evangélico, pense bem o que você tem feito da sua vida e que curso você tem seguido na religião. Pense bem, quando o seu líder religioso se levanta e ele se diz que ele não é apenas o representante de Jesus, que ele é o próprio Jesus Cristo, que ele está no lugar de Jesus Cristo, que ele está no mesmo nível de Deus, pense bem, que fim terá você ainda nesse caminho? Pense bem, querido amigo católico, pense bem, reflita, quem é que você tem seguido, seu líder? Porque se o seu líder se encontra em apuros diante de Deus, porque se encontra, se você quiser saber, é só você abrir Apocalipse 20 que você vai saber qual é o fim dele. Então, se você segue nessa cegueira que você seguiu até hoje, Deus ainda não levaria em conta seu erro. Mas se você segue agora, a partir desse momento que você está tendo consciência de tudo que você está ouvindo aqui na profecia, então, meu querido, você não pode esperar nada de bom se você segue consciente daqui para frente esses erros e essa loucura e essas blasfêmias terríveis. Apocalipse capítulo 20, aqui diz no versículo 10 que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, a ponta pequena. Então o fim dele não é bom. Então se você pertence a uma denominação desse aqui, que se encaixa nisso aqui, que o líder se acha Deus, que o líder acha-se que está acima de Deus, no nível de Deus, tem poder igual a Deus, tome cuidado. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas no fim o homem descobrirá que o seu caminho conduz à morte. Então, nada contra as denominações, mas essa ideia de que toda religião é boa, tome cuidado, porque o que ela prega, você tem que ver isso. Vamos para a próxima blasfêmia? Então nós temos aqui uma blasfêmia em cima da outra, como uma bola de neve, onde vai chegar lá embaixo e ela estourar a bola de neve e vai ser blasfêmia para todo lado. Agora vamos aqui a alguns títulos blasfêmios do Papa que ele concedeu aos padres. Não sei se você é católico, ou evangélico, ou adventista, e você sabia que o Papa agora não parou por aí. Ele se acha Deus, se sente Jesus Cristo, mas ele agora, na sua arrogância, no seu autoritarismo, ele vai conceder agora títulos blasfemos para os padres. E olha só que títulos blasfemos vem pela frente aí. Se quiser anotar, anote. Se você quiser levar para o seu sacerdote amanhã na sua igreja e perguntar para ele como é que pode essa situação aqui, você tem todo o direito. Diz assim o livro O Sacerdote Católico, página 78. Busque onde desejar, nos céus e na terra, e você encontrará um ser criado que pode perdoar pecados. Olha só. Que pode libertá-lo das cadeias do inferno. Olha só. Esse ser extraordinário é o padre católico. Meu irmão, eu pergunto para você, será que o padre tem esse poder mesmo de libertar você do inferno? Será que o padre tem esse poder mesmo de tirar você da cadeia do inferno? Nós vivemos no ano 2020, não é possível que alguém acredite nisso. Na Idade Média, sim, infelizmente as pessoas não tinham Bíblia na mão e as pessoas acreditavam que o padre e o Papa tinham o poder de tirar a alma do inferno, literalmente, das chamas de fogo, assim que desse uma indulgência pesada, que valia em média de 5 mil reais, trazendo para os valores de hoje, de 5 a 10 mil reais, a indulgência que pagava para a Igreja Católica, o padre então tirava a alma do inferno e levava essa alma para o purgatório. Com mais 5 mil, tirava do purgatório e levava para o céu. Você acha que eu estou mentindo? Você entra no Google e examine lá valores das indulgências. Só estou transmitindo para você a pesquisa que está na história, tá bom? E você assista o filme Lutero, que você vai descobrir mais detalhes. É um filme histórico, cheio de fatores históricos. Então é assim, ó. Onde que o padre tem poder para perdoar pecado, minha gente? Se ele é um pecador como você e eu, onde que ele tem poder para tirar alguém do inferno? É uma barbárie isso aqui, é uma barbárie espiritual, é uma blasfêmia que não mede nível, uma loucura. E isso aqui é fonte, é fonte evangélica? Não. É fonte adventista? Não, é fonte católica. Na figura seguinte, nós vamos ver aí outra blasfêmia, mais grave ainda. Diz assim,
no livro Deve Ser um Sacerdote, de William Doyle, página 14. Olha a blasfêmia. Tu és sacerdote para sempre. Você se lembra de onde esse texto na Bíblia está, né? Falando de Jesus que recebeu a ordem de Melquisedeque. Aí a Igreja Católica tirou esse texto da Bíblia e agora vai colocar essa blasfêmia sobre o padre. Tu és sacerdote para sempre, diz o bispo ordenado, no momento em que ordena um padre. Ele, o padre, já não é um homem pecaminoso, filho de Adão. Percebe? Para a igreja, o padre não é um homem pecador, não. Está acima do nível. Nós somos pecadores, mas o padre não. Olha o que diz aqui no momento que é ordenado. Mas um alter Christus em latim. O que significa isso em português? Um outro Cristo. Então o padre é considerado um outro Cristo. Para sempre, sacerdote do Santíssimo. Olha só. Quem é o sacerdote do Santíssimo lá no lugar do santuário celestial? Jesus, irmãos. E eles colocam o padre no nível de Jesus. Continua falando do padre. Com poder acima do Todo-Poderoso. Quando eu li isso aqui, eu vou te falar. Eu não acreditei no nível da arrogância de um ser humano. A loucura, a embriaguez, a estonteante loucura do absurdo. Aqui, o bispo coloca o padre, vocês prestaram atenção, com poder acima do Todo-Poderoso. É tudo que o diabo quer, né? E ele transmite para os seus súditos. Como que pode, gente, chegar a um nível de blasfêmia tão elevado como esse? É como eu disse para vocês, parece que não tem limite. Os devaneios e as loucuras de Roma. Não tem limite. É um absurdo isso aqui. E essa fonte que estou dando para vocês é mais uma fonte romana. Como eu disse para vocês, são todas elas romanas. Na figura seguinte, nós vamos ficar horrorizados cada vez mais. São todos esses títulos blasfemos que eu falei para vocês que ia trazer aqui e estamos trazendo. Então temos aqui o mesmo livro, página 15. Olha só esse, acompanhe. O pobre pecador se ajoelha aos pés do confessor. No caso aqui o padre, quando vai fazer confissão. Ele, o pobre pecador, sabe que não está falando a um homem comum. Olha só. Mas a um outro Cristo. Ele, o pobre pecador, escuta as palavras. Eu te absolvo dos teus pecados. E o horrendo fardo de pecados cai da sua alma para sempre. Parece uma piada, né? Parece uma piada. Como alguém disse, né? Seria cômico se não fosse trágico. Porque é trágico. Alguém achar que vai diante de um padre, uma pessoa tão pecadora, ou até mais do que ele, e chega diante dele, ajoelha diante do padre e pede perdão dos seus pecados, ao invés de pedir para Jesus. E então o padre diz assim, eu te absolvo, e o horrendo fardo de pecado cai das suas costas. Que coisa, meus irmãos. É isso aí que eu digo para você. Se você é católico, eu acho bom, como eu fui no passado, fui até seminarista, estudei num seminário para ser padre, mas a gente vai descobrindo com o tempo, quando a gente dá uma de curioso, né? Descobre o que não deve e o que não pode para os nossos líderes, mas aí a gente descobre e Deus nos liberta do erro. Mas eu digo para você, se você é um católico fiel e quer servir a Deus, a Jesus Cristo, seu Salvador, comece a investigar onde você está, comece a pesquisar, comece a cavar e você vai descobrir. Você vai descobrir o que não queria descobrir, mas o que no fundo, precisa descobrir, para você também ser libertado. Como eu fui libertado e como inúmeros milhões de católicos fiéis têm sido libertados ao longo dos anos. Deus quer te salvar, meu irmão, minha irmã. Deus quer te levar para o céu. Somente Jesus é o teu Salvador. Não há ponte entre a terra e o céu a não ser Jesus. Não há atalho para o céu. Não há padre, não há papa, não há santo. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa se libertar de todo esse tipo de mentirada e arrogância e blasfema que você tenha ouvido aqui essa noite das fontes romanas. Na próxima figura, nós vamos ver aí, ó, outra blasfêmia. Dignidade e Deveres dos Padres. É um livro grande, um livro grosso. Na verdade, são vários volumes. Eu peguei o volume 12 aqui, ó, da página 297 e trouxe para vocês aqui essa informação. Ó. O próprio Deus. Essa é de os olhos sair nas órbitas. O próprio Deus tem de se sujeitar ao julgamento dos padres católicos. Espera aí, irmão, como é que é? Eu vou ler de novo. Você que é católico, escuta aí. Olha o que a igreja romana está dizendo. O próprio Deus tem de se sujeitar ao julgamento dos padres católicos. É Deus que está submetendo-se aos padres? Não é os padres que se submetem a Deus? É. Olha o que diz mais aí. Deus
querendo Deus, tem que absolver ou condenar os padres católicos, perdoa ou não, segundo se os padres católicos perdoam ou não. Então, peraí, Deus está lá sentado na cadeira, e quem dá ordem para Deus, segundo essa fonte católica? É os padres que dão ordem. Deus, é o seguinte, esse aqui você perdoa, o Sérgio você perdoa, o Antônio você não perdoa, e Deus, tá bom, Deus agora se submete ao padre. Irmãos, como eu digo para vocês, os católicos não sabem disso, porque a igreja não prega isso mais abertamente, mas ela tem todo esse conteúdo, e ela tem essa informação, e ela promove esse tipo de informação quando ensina os seus súditos católicos a ir diante de um confessionário e confessar os seus pecados a um mortal e pecador como um padre, como um sacerdote. Continua dizendo o restante da figura aqui, ó. Primeiro vem a declaração do padre, do sacerdote, e Deus então assina embaixo. Você sabia disso? Que primeiro o padre fala, você está perdoado. Aí Deus agora, tá bom padre, eu vou aceitar, você falou, tá falado, Deus vai e assina. Aí o padre fala, você não está perdoado. Aí Deus, tá bom padre, você falou. Como é que pode? O padre fala primeiro e Deus assina embaixo. Quem manda em quem nessa história? É um absurdo, irmãos. Isso aqui é blasfêmia em cima de blasfêmia. Como eu disse para vocês, isso aqui não é brincadeira não. É por isso que esse pessoal que faz isso aqui, os líderes dessa organização, têm ampla consciência do que estão fazendo. E estão enganando as massas. E infelizmente as massas vivem numa matrix espiritual. Iludido, coitados. Infelizmente. E acham que ainda o evangélico ou o protestante que não faz isso é que é fanático, né? Aí eu pergunto para você, quem é fanático nessa história aqui? É quem se submete a Deus e busca somente Jesus como Salvador? Ou quem se submete ao sacerdote? Quem é fanático nessa história? Quem é que não está pensando, que não está parando para raciocinar? Pense e responda você mesmo. Na próxima figura, nós temos aqui então outra arrogância. Temos aqui Dignidade e Deveres dos Padres, edição de E. Green, página 297. Olha o que diz essa blasfêmia aqui. Os sacerdotes têm o poder das chaves, ou poder de libertar os pecadores do inferno. É do inferno, tem o poder de tirar do inferno e levar para o céu. Ou de torná-los dignos do paraíso e de transformá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. E o próprio Deus é obrigado, olha aí, Deus de novo aqui se sujeitando, e o próprio Deus é obrigado a aceitar a decisão dos seus sacerdotes e perdoar ou não perdoar. Eu pergunto para você, quem está no comando do universo? É Deus ou os padres? É Deus ou o Papa? Quem está no comando do planeta Terra? É Deus ou o bispo? Ou o Papa ou os padres? Quem manda em quem nessa história, gente? Responde vocês aí diante de um conteúdo romanista. É duro, né? Poder reconhecer isso. Percebe, irmão Sérgio? O absurdo das blasfêmias. Na figura seguinte, eu quero apresentar para você o seguinte. Esse vídeo, o irmão vai botar para rodar e você acompanha atentamente. Você está pensando que isso só foi no passado, na Idade Antiga e na Idade Média? Está enganado. Eu trouxe um vídeo para você fresquinho. 50 e poucos anos tem o vídeo. E você vai ver aí esse homem sendo adorado agora em praça pública no Vaticano, na Itália. Sendo adorado como Deus e como Rei. Acompanhe o vídeo.
vocês puderam acompanhar aí o vídeo e perceberam aí que o que nós falamos não é nada mentira, está escrito, né? Como dissemos para vocês nos livros católicos. E isso aqui tem 50 e poucos anos apenas esse vídeo. Vocês viram aí o Papa realmente, né, abrindo os braços, aceitando a adoração dos repórteres, todo mundo se ajoelhando perante ele. Então isso aqui tem pouco tempo. E hoje não é diferente. Lá no Vaticano também funciona assim. Nas suas missas semanais lá, o atual Papa Francisco, ele também recebe toda a adoração. Eles aceitam a adoração. E vocês sabem, né, que a igreja costuma dizer que Pedro foi o primeiro Papa, não é verdade? Mas vocês se lembram quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a pedido de Deus, do Espírito Santo, que fosse lá pregar o evangelho para Cornélio. Quando Pedro chegou, Cornélio foi e se prostrou aos pés de Pedro. O que Pedro falou? Pedro levantou as mãos e ficou caladinho, aceitou a adoração? Jamais! Pedro não ia fazer nunca loucura dessa. Pedro disse: levanta que eu também sou homem, rapaz. Sou como você, sou pecador como você. Levanta, não me adore de forma alguma. Então, meus queridos irmãos, Pedro nunca foi papa em toda a sua história terrena. Nunca. Os apóstolos foram também fundadores de nenhum cristianismo como esse tipo aqui, desse nível. Por quê? Porque isso aqui não vem de Deus, não procede de Deus, nunca procedeu de Deus. O apóstolo João, que viu a glória de um anjo, ficou tremendo na base e foi prostrar para adorar o anjo não aceitou. O anjo Gabriel, o anjo número 1 do céu, quer dizer um homem, um pobre pecador miserável, mortal, pode aceitar isso? Por aí vocês tiram, né? Que a obra é do mal. Nessa figura seguinte, então, nós estamos vendo aí que as blasfêmias não param por aqui não, tá bom? Vamos ver aqui agora as blasfêmias sobre a transubstanciação. Aí você pode perguntar, o que é isso? Transubstanciação. Os católicos sabem do que eu estou falando. Talvez nem todos, né? Sabem não dessa palavra, não entende talvez a conotação da palavra, mas sabe do que há por trás dessa transubstanciação. Transubstanciação é o poder que o Papa dá para os bispos, que dão para os padres, de transformar aquela hóstia, que é aquele biscoitinho redondo, transformar ele num simples biscoito, no corpo literal de Jesus. E o vinho que a igreja usa, que por sinal o vinho tem álcool, eu falo porque, como eu disse para você, né, eu participei da coisa interna e já bebi, porque os católicos não podem beber o vinho, né? Vocês sabem que na missa, na Santa Ceia deles, lá na missa, eles só ganham só o biscoitinho, o vinho não ganha, só faz uma olhadinha de leve. Mas no caso nós, seminaristas, nós temos a oportunidade de tomar o vinho. Bom, e o vinho tem álcool, não é como o nosso suco de uva que é 100% sem álcool, né? O deles tem álcool. Então eles creem que aquele vinho, que ainda com álcool, que não realmente não reflete o sangue de Jesus porque tem álcool, eles creem que o padre tem o poder de pegar aquele vinho e transformá-lo literalmente no sangue de Jesus. Eu estou falando literalmente. E eles têm o poder de pegar aquele biscoito, né, que é a hóstia chamada, transformá-la num simples biscoito, literalmente no corpo de Jesus. Só para vocês terem uma ideia. É o que nós vamos narrar aí, ó. Meditações Eucarísticas, página 111. É um livro católico. Olha o que diz aqui a organização oficial. A maravilhosa dignidade dos sacerdotes. Em suas mãos, como no ventre da bendita Virgem Maria. Já está começando a pegar aí, né? O que estava no ventre de Maria. Então, nas mãos dele, como no ventre de Maria, o Filho de Deus, ó, tanto na mão como no ventre de Maria, estava o Filho de Deus, se torna encarnado. Então eles creem que aquilo ali literalmente se torna Jesus. Por isso que eles adoram a hóstia, irmãos. Vejam o poder dos sacerdotes. Aí vem com uma exclamação, ó. A língua do sacerdote é capaz de criar Deus. De um pedaço de pão, e isso é maior do que criar o mundo. Rapaz, você novamente que é católico, meu irmão, eu não sei se você tinha parado para perceber tanta arrogância em cima agora da hóstia. Você tinha parado para perceber isso? Como que um ser humano comum, como eu e você, tão pecador quanto nós, ou talvez até mais do que nós, como que vai ter poder de transformar um biscoito em Deus encarnado? É um absurdo. Se ele tivesse isso aí, essa pessoa seria maior do que o próprio Deus, porque ele consegue criar Deus. E se Deus é incriado? Deus é infinito, incriado e eterno, mas tem uma pessoa na terra que diz que pode criar Deus. Então essa pessoa, ele é superior a Deus. Você conseguiu fazer o equilíbrio do raciocínio aí, da loucura, do absurdo? Pois é, e esse é um absurdo, mais uma das blasfêmias pronunciada pela Igreja Católica.
Só para você ter uma ideia, na Idade Média havia tanta coisa, digamos assim, mística e tanta coisa de ritualística por trás disso aqui na Idade Média, que na Idade Média, como a igreja proclamava que aquele biscoito, né, dali da Santa Ceia deles, da missa, e era depois que o sacerdote se ajoelha ali, faz aquela oração e transforma o biscoito, então, de um biscoito comum no corpo de Cristo. Então, na Idade Média, as pessoas, principalmente os bruxos, né, o pessoal que envolvia com magia negra, roubavam da Igreja Católica muitas hóstias para poder fazer seus cerimônios rituais macabros com o suposto corpo de Cristo. Você sabia disso? Então, havia muita coisa de terror na Idade Média. Mas nunca foi corpo de Cristo isso aqui. Nunca foi e nunca será. Essa é a verdade, né? A igreja pode dizer que é, mas não é. Na figura seguinte,